Então, antes da gente ir propriamente para o desenvolvimento da nossa aplicação, eu vou te apresentar, logicamente, um pouco da teoria do Shine. Nosso projeto vai ser orientado a um problema, então a gente vai apresentar uma solução para o problema que a gente identificou, que eu vou apresentar para vocês aqui para frente, um pouco mais para frente. Então, não se preocupe, tá? Vocês vão ter esse embasamento teórico sobre o pacote, o problema que nós vamos utilizar para resolver e como a gente vai resolver. Então vamos começar primeiramente o que é o Shine. O Shine é um pacote, resumidamente, é um pacote em R para desenvolvimento de aplicações web interativas. Não tem muito o que inventar sobre esse pacote. A definição dele é basicamente isso. Hoje, agora aqui em agosto de 2022, já existe uma versão de desenvolvimento para o Python, mas essa versão ainda é alfa, ou seja, ela está em desenvolvimento ainda, então muita coisa pode mudar, as funções, pode existir muita instabilidade ainda, então eu vou utilizar, por isso que eu vou utilizar o R, porque já é um pacote bem antigo, já está bem estável para o R, então é mais seguro você aprender. Provavelmente, quando o Shine estiver pronto para o Python, provavelmente as funções, métodos, a forma de se desenvolver uma aplicação no R vai ser muito parecida, igual ou no mínimo muito parecida no mesmo no Python. Então, não se preocupe, você participando desse curso aqui, você vai ter esse embasamento e depois é só fazer os detalhes ali, as mudanças mais de sintaxe. Beleza? Então o Shine ele permite desenvolver diferentes aplicações web. Então temos aqui um mapa interativo, totalmente interativo, você consegue navegar nesse mapa. Aqui só temos o print, logicamente, né? Mas você consegue observar aqui que é uma analytics sobre um determinado tema no mapa. Temos aqui outras formas, então a visualização aqui de gráficos, de barra, mais uma vez de mapa, né? Temos aqui até no mapa do Brasil, temos aqui alguma parte da América, beleza? E outra aqui sobre um tema da Nova Zelândia que você também pode observar. Então, você pode observar que temos aqui bastante diversificação sobre como utilizar o R, o Shine, com a finalidade de desenvolver uma aplicação analítica web, tá? Então aqui só alguns prints, você tem disponível aí os links, pode acessar depois e o material vai estar disponível para você. Ok, e agora por que utilizar o Shine, o R e o Shine, né? Junto com o Shine? Bem, basicamente por alguns motivos. O fácil uso possibilita fazer aplicações web interativas que você pode disponibilizar via aplicações de front-end ou até mesmo um documento que a gente chama R Markdown. Para quem não conhece, esse documento, essa forma de apresentar os resultados é muito interessante porque você tem um documento ali R Markdown, mas meio que se torna uma aplicação web mesmo. Você consegue interagir com o documento em alguns momentos. Então, ele é uma forma muito interessante para entregar, por exemplo, trabalho de faculdade ou até mesmo seu portfólio. Se alguém pedir ou coisa do tipo, você está lá disponível esse R Markdown. Não precisa se aprofundar em conhecimentos sobre front-end. Então, quem conhece um pouco ali de desenvolvimento, a gente sabe que a gente tem a parte de back-end e de front-end. Como o foco aqui da aplicação não é desse treinamento, não é se aprofundar nesses conhecimentos, então você consegue desenvolver uma aplicação com um design bonito, um layout bonito, ou seja, o front-end, sem precisar se aprofundar tanto. Porque o Shine já encapsula o R-Shine e seus pacotes similares, extras ali, auxiliares, consegue encapsular todo esse procedimento para facilitar a sua vida. Então isso aqui é uma grande vantagem também. E existem outros pacotes para personalizar o layout, cores, ações da aplicação, ícones, imagens e etc. Então você simplesmente precisa ler a documentação e conhecer um pouco mais como funciona. Além disso, você também consegue personalizar a sua aplicação com o Shine com temas de modo fácil utilizando outras bibliotecas, como bibliotecas utilizando CSS, HTML widgets, JavaScripts também. Então, existem diferentes pacotes auxiliares ao Shine para você conseguir desenvolver uma aplicação completa mesmo web. Você consegue desenvolver uma aplicação do início ao fim de uso comercial, de uso de estudo, até mesmo para sua empresa
uma aplicação interna para sua empresa. Então, isso é bem interessante aqui ao utilizar o Shine. E por que não utilizar o Shine? Logicamente que nem tudo é um mar de rosas, né? A gente tem uns prós e contras tudo na vida. E por que a gente não pode utilizar o Shine? Bom, o primeiro motivo, e acho que é o principal, ele não suporta muitos acessos simultâneos. Então, o que isso acarreta? Dificulta desenvolver uma aplicação aberta, aplicações abertas para você disponibilizar num servidor qualquer. Mas já existem alguns trabalhos na tratativa desse problema, tá? Então, você não consegue desenvolver uma aplicação muito popular e disponibilizar num servidor, num host aí de aplicações web para um monte de pessoas acessarem ao mesmo tempo. Então você não consegue porque ele não aguenta. Até porque também um outro problema no Shine é que você não consegue integrar ele a esses hosts servidores mais populares de serviços web, né? Você tem que procurar algo mais específico para o Shine, que no caso é o Serve Shine IO que eu mostrei para vocês anteriormente. E isso se torna difícil integrar outros sistemas existentes. Então, se você quer desenvolver o Shine, você desenvolve, porém você acaba tendo que utilizar um outro servidor à parte para disponibilizar, colocar o deploy da sua aplicação em outro servidor. Você não consegue usar o host já atual ali, ok? Você pode contornar esse problema de integrar a outros sistemas existentes, por exemplo, utilizando um iframe do HTML. Porém, entretanto, todavia, não é o mais recomendado, mas você consegue. O que é um iframe? Você consegue criar uma janela dentro da sua página HTML e vai abrir uma outra página dentro dessa janela, da sua página principal, né? Um pouco redundante, mas é isso mesmo. Então você tem a sua página principal e você insere uma janela dentro da sua página principal para abrir outra aplicação, de outro site. Então você consegue fazer isso. Não é o mais recomendado, mas é uma forma de você conseguir integrar a sua aplicação web que já está hospedada em algum servidor web. Beleza?